Vou ser bem breve, deputado Barbosinha, não vou tomar muito tempo de Vossa Excelência, que por educação fica para nos ouvir, mas a fala do deputado Capitão Contar me obriga a dizer que, quando ele disse que tudo isso que aconteceu é um desespero, revela o desespero da esquerda, que nós estamos com os dias contados, não é isso que eu sinto, deputado Contar. Eu sinto uma massa se levantando aí, revoltada com a situação do país, com as coisas, com o desgoverno que nós temos hoje no Brasil, e a esquerda se sente fortalecida nesse momento. Na verdade, quando Vossa Excelência diz que a nossa bancada reduziu pela metade aqui, de fato, reduziu pela metade, e em função desse conluio que foi armado nessa Operação Lava Jato, que teve o objetivo de criminalizar o nosso partido. Foi isso que aconteceu. Prejudicou muito o PT, prejudicou enormemente. Com essa combinação que houve entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, com o objetivo de criminalizar o PT, condenar o ex-presidente Lula, impedi-lo de ser candidato e ainda prejudicar a eleição do Haddad, que poderia ter sido eleito se não fossem essas tramóias todas, nós saímos extremamente prejudicados. Mas a verdade, ela vem à tona, né? Agora, os fatos estão sendo esclarecidos. E com os fatos esclarecidos, nós da esquerda nos sentimos fortalecidos nesse momento. Por quê? Porque lá atrás nós já vínhamos denunciando. Isso é uma farsa, isso aí é uma organização para prejudicar a esquerda e o nosso partido. E isso está sendo comprovado agora. Não adianta ficar atrás do sócio, né, do dono dessa Intercept, para tentar desqualificar as denúncias. Não, porque ele era amigo, não sei de quem, do Zé Dirceu, é da esquerda. Que bom que ele é da esquerda, eu nem sabia que ele é da esquerda, né? Mas se ele pensa como a gente, que bom. Agora, os fatos estão sendo colocados aí e os responsáveis têm que se explicar. Não adianta o Sérgio Moro falar um vazamento criminoso. Tudo bem, então explica a sua mensagem. O Dallagnol, mas é um vazamento criminoso, isso não pode acontecer. Tudo bem, né? Mas explica, então, o que foi revelado, né? O Moro não dizia lá atrás, o que importa é o conteúdo da conversa. E agora o que importa é o conteúdo da conversa também. Então, eles têm que se explicar. Eles têm que dizer como é que eles atuaram de forma tão uníssona, tão integrada, né, para prejudicar o nosso partido e o ex-presidente Lula. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Pedro Kemp, eu agradeço pela concessão do à parte. Eu queria fazer algumas considerações que considero importantes. A primeira delas é o grampo, autoridades públicas, que é grave, precisa ser investigado, avaliado, e é preciso de que se tome providência, porque no Estado Democrático de Direito não se concebe que medidas dessa natureza possa ser tomada. Nós tivemos no mandato passado debates fortes acerca desse assunto, quando por várias vezes eu defendi a ação do Judiciário, do Ministério Público, sustentando que todo o Estado Democrático de Direito, o princípio do contraditório, da ampla defesa, estava sendo respeitado. Da mesma forma, por coerência, como professor de processo penal, acho extremamente grave, obviamente que não dá para prejulgar, precisa de ser analisado todo o contexto, porque uma frase desfocada do contexto, ela pode ter uma interpretação equivocada, mas tem que ser investigado. O direito brasileiro albergou o sistema acusatório. No sistema acusatório, a figura do juiz é inerte. Quem movimenta são as partes, seja a acusação, seja a defesa. O juiz, ele é o pêndulo da balança, aquele que provoca o equilíbrio, aquele que julga. Na medida em que o magistrado dialoga com a defesa, orientando a defesa, ou faz isso com a acusação, maculado está o processo.
Esses são aspectos extremamente graves também do Estado Democrático de Direito que precisam ser investigados. E não importa o lado, eu acho que essa é a questão da coerência. Da mesma forma que vinha defender para dizer que o Estado Democrático, a ampla defesa estava sendo respeitada, penso que esses fatos são graves e a simbiose entre Ministério Público e Judiciário não faz bem para a democracia. O Judiciário é o ponto de equilíbrio, é aquele que decide pelo justo ou pelo injusto. E entre o direito e o justo, sempre há de prevalecer a justiça. Por isso que acho todos os pontos, desde o vazamento até a questão dos fatos, eles precisam de ser profundamente investigados. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Barbosinha, e quero concluir dizendo aqui, deputado Contar, nós esperamos que tudo isso seja apurado, como disse o Barbosinha, deputado Barbosinha, desde o vazamento das mensagens até o conteúdo das revelações que foram feitas. Tudo seja devidamente investigado e apurado. Da mesma forma como grampearam autoridades do Judiciário, grampearam também, fizeram escutas no escritório dos advogados do Lula. Grampearam, ouviram de forma criminosa os advogados do Lula. Então, o que está acontecendo nesse país? Nós vivemos num país regido por uma legislação, por uma Constituição. As instituições, elas devem atuar de forma democrática e de maneira isenta. Na medida em que ela toma partido de uma posição ideológica, de uma posição política no país, o Poder Judiciário perdeu a sua finalidade e está atuando de forma totalmente arbitrária. Então, nós esperamos que tudo seja esclarecido. E, segundo informações dos sócios deste site Intercept, muita coisa ainda será divulgada. Vamos aguardar e vamos acompanhar que as instituições apurem os vazamentos, mas também apurem os conteúdos dessas mensagens que foram divulgadas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedro Kemp.